pais com crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista podem também ter características autísticas? No vídeo de hoje eu vou falar sobre fenótipo ampliado no autismo, um assunto super interessante, então assista esse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre isso. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo um tema super importante que está sendo muito estudado por pesquisadores e cientistas do mundo inteiro, que é sobre o fenótipo ampliado no autismo. A gente já sabe que o autismo ele é um espectro, né? Por isso que ele é denominado, de acordo com o Manual de Psiquiatria, o DSM-5, como transtorno do espectro autista. Isso porque ele tem 3 níveis, o nível leve, nível 1, nível 2 e nível 3, nível 2 moderado, nível 3 mais grave, com sintomas e características muito mais presentes. Eu já gravei um vídeo falando sobre os níveis e as características de cada nível, então é só você voltar lá no meu YouTube e assistir, porque esse vídeo já foi pro ar. E hoje, entendendo que o autismo ele é um espectro, então cada pessoa vai apresentar características específicas, padrões específicos de comportamento, e as limitações e déficits elas variam muito de acordo com o nível e de acordo principalmente com cada criança. Tem uma pesquisadora, como eu já falei, que fala que se você conhece uma pessoa com autismo, então você só conhece uma pessoa, porque as características elas são muito diferentes. Os padrões, por exemplo, rígidos, estereotipados, eles diferem muito de uma pessoa para outra, de uma criança para outra. Então, por isso a gente denomina que ele é um espectro, porque ele é muito amplo, né? Hoje a gente já sabe que existem mais de 100 genes que são compatíveis e podem sofrer mutações, né? Que acabam se relacionando ao transtorno do espectro autista. E falando um pouquinho de fenótipo ampliado do autismo, o que isso significa? O que os pesquisadores já descobriram? Que hoje é possível, sim, a gente perceber que existem pessoas que não fecham critérios suficientes para o diagnóstico de transtorno do espectro autista, para o autismo, mas que acabam caminhando com características que são do autismo. Então é como se essas pessoas elas ficassem ali no meio da linha entre as características de pessoas neurotípicas, ou seja, que não estão classificadas dentro do transtorno do espectro autista, que não têm os padrões e as classificações necessárias, mas também não se classificam dentro do neuroatípico. Então elas ficam naquele meio onde horas elas apresentam algumas características de autismo e ora elas apresentam características das pessoas neurotípicas. Então a gente consegue, por exemplo, identificar um ou outro padrão de comportamento, um ou outro hiperfoco, uma outra rigidez para modificar assuntos, rotinas, alterar formas de conduzir a vida, mas ainda assim são muito inconclusivas, então isso acaba com que não seja possível, por exemplo, um médico falar, não, essa pessoa aqui está dentro do espectro, ela preenche esses critérios aqui de acordo com o Manual de Psiquiatria, então a gente pode fechar esse diagnóstico. Então é muito comum hoje, quando a gente acaba avaliando uma criança que está fazendo esse processo de investigação para a TEA, a gente perceber que um dos pais, e na maioria das vezes os dados de pesquisa apontam que normalmente o pai, a pessoa do sexo masculino, apresenta também essas características, porém eram características e são características muito sutis que acabam dificultando esse diagnóstico ou impossibilitando esse diagnóstico. Por isso o estudo genético ele é super importante, porque quando a gente vê ali uma criança que fechou o critério diagnóstico para autismo, a gente começa a estudar também os familiares, outras pessoas, os pais, né? Principalmente o pai, a gente começa a perceber se tem ali naquele meio genético, por ser um transtorno genético, se tem alguma outra característica similar também naquele padrão. E aí a gente consegue entrar também com intervenções apropriadas, parte de terapia. Então hoje a gente fala muito de neurodiversidade e a gente entende exatamente isso, que a gente tem um polo de pessoas neurotípicas, um polo de pessoas neuroatípicas e a gente tem essas pessoas que estão aí nesse meio termo, nesse espectro ampliado
mas que a gente acaba não conseguindo realmente fechar um diagnóstico conclusivo nessas pessoas, mas que é super importante para a gente entender, né, a história genética que essa família traz. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar também, porque a gente precisa falar mais desse tema. Eu tenho certeza que a pesquisa, assim, as pesquisas na realidade só estão evoluindo cada vez mais para a gente entender mais sobre o autismo. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente desmistifica crenças que são completamente equivocadas relacionadas ao autismo. Um beijo, eu sou Karina Medrado, neuropsicóloga. Tchau, tchau!